Você já teve a sensação de que sua alma gêmea está tão próxima, mas ao mesmo tempo parece inatingível? Como se existisse uma conexão intensa, quase magnética, porém atravessada por barreiras invisíveis que insistem em afastar vocês. Essa dúvida latejante. Será que estou fazendo algo errado? É mais comum do que você imagina. O que muitos não percebem é que esses obstáculos não são castigos, mas sinais de que há algo mais profundo acontecendo dentro de você. O reencontro espiritual não começa no outro, mas na sua própria jornada de autodescoberta. Cada afastamento, cada silêncio e até a impaciência silenciosa escondem um convite poderoso: olhar para dentro e iniciar um processo de cura interior. O problema é que, na ânsia de viver uma união verdadeira, muitos acabam caindo na armadilha da ansiedade, tentando controlar o tempo e o destino. Mas a alma gêmea não responde à força, ela responde à energia. Quanto mais você resiste ou tenta segurar, mais distante essa conexão se torna. A boa notícia é que existe um caminho. Quando você decide soltar o controle, fortalecer sua autoconfiança e se alinhar com a sua essência, a energia muda. Uma nova vibração começa a atrair o que é verdadeiro, e o laço invisível que parecia frágil ganha força e clareza. É sobre isso que vamos conversar. Como identificar os bloqueios internos, transformar sua energia e permitir que a presença autêntica da sua alma gêmea floresça. Prepare-se, porque você vai descobrir que essa união está mais perto do que imagina, mas depende da sua escolha de se libertar e evoluir. A conexão com a alma gêmea é algo que muitas pessoas descrevem como uma força irresistível, um laço invisível que ultrapassa explicações lógicas. Você pode estar em qualquer lugar, vivendo situações comuns, e de repente, sentir uma presença que mexe profundamente com sua energia espiritual. Essa conexão intensa desperta emoções fortes, quase como se você já conhecesse aquela pessoa desde sempre. É um reencontro espiritual que desafia o tempo e o espaço, mostrando que o vínculo entre almas vai muito além do físico. No entanto, essa união verdadeira nem sempre se concretiza de imediato. É comum existir uma distância, física ou emocional, que faz parecer que algo sempre atrapalha a aproximação. Esse desencontro gera dúvidas constantes, e a mente começa a questionar se há algo errado no caminho. O curioso é que esse afastamento não significa a ausência de amor, mas sim um convite para enxergar o propósito maior da jornada. Relações equilibradas não se constroem na pressa, mas na maturidade da essência. Muitas vezes, o sentimento é tão intenso que surge a ilusão de que a alma gêmea chegou para completar o que falta. Essa ideia, embora romântica, pode se tornar perigosa, pois cria expectativas irreais e dependência emocional. A conexão das almas não vem para suprir um vazio, mas para revelar o que já existe em você. É como se o outro fosse um espelho, refletindo tanto a sua luz quanto as suas sombras. Essa descoberta é o primeiro passo para o crescimento pessoal e para a libertação de padrões antigos. A intensidade da ligação pode gerar ansiedade, pois o coração sente uma proximidade que a realidade ainda não confirma. Você pode se perguntar: por que sinto tanto, mas não consigo viver isso plenamente? Essa sensação é comum na jornada espiritual e serve como um alerta de que a união não se trata apenas de romance, mas de aprendizado. A alma gêmea desperta em você a necessidade de autoconhecimento e transformação interior, elementos fundamentais para que a relação floresça de forma plena. Por fim, é importante compreender que a conexão espiritual não deve ser vista como algo inatingível ou místico demais. Ela é real, mas exige consciência e entrega. Quando você reconhece que esse laço invisível é um chamado para a sua própria evolução, o peso da espera diminui. Você passa a enxergar a intensidade não como dor, mas como preparação. E é nesse ponto que a jornada começa a fazer sentido, porque cada emoção abre caminho para o próximo aprendizado. Muitos que sentem a presença de sua alma gêmea acabam esbarrando em barreiras internas que parecem intransponíveis. Esses bloqueios não surgem do nada. São frutos de experiências passadas, de medos antigos e até de crenças que limitam a forma de amar.
O medo da perda, por exemplo, cria uma ansiedade constante, como se qualquer passo adiante pudesse resultar em abandono. Essa energia trava o fluxo natural da conexão intensa, tornando a jornada espiritual mais desafiadora. Outro bloqueio comum é o apego ao passado. Quantas vezes você já se pegou revivendo dores antigas, como se fossem cicatrizes abertas que nunca fecham? Esse apego faz com que a alma se prenda a histórias antigas, dificultando o reencontro espiritual no presente. A mente insiste em comparar situações e pessoas, criando resistência. Mas a verdade é que enquanto você se agarra ao ontem, fecha as portas para a união verdadeira, que só pode florescer no agora. A dúvida constante também age como um veneno silencioso. Quando a mente não encontra respostas imediatas, ela começa a questionar o merecimento. Será que sou bom o suficiente? E se essa pessoa não sentir o mesmo? Essa autossabotagem mina a autoconfiança e alimenta a ansiedade. Relações equilibradas não nascem em terreno de insegurança, mas em solo fértil de aceitação pessoal. É nesse ponto que o processo de cura interior precisa começar, transformando a dúvida em clareza. A necessidade de controle é outro fator que desgasta. Muitos tentam definir quando, como e de que forma o encontro deve acontecer. Essa insistência em querer moldar o destino só aumenta a resistência. É como tentar segurar água com as mãos. Quanto mais força se aplica, mais rápido ela escapa. A alma gêmea não responde à pressão, mas à liberdade. E soltar o controle é um exercício diário de entrega e confiança. Por fim, existe a impaciência silenciosa, aquele sentimento de urgência que corrói por dentro. Você sente que já esperou demais, e ao olhar para o relógio da vida, acredita que está atrasado. Mas essa pressa só cria frustração, pois a jornada espiritual tem seu próprio ritmo. O tempo não é inimigo, mas aliado, e cada aparente demora esconde lições importantes. Reconhecer isso é libertador, porque transforma a espera em preparação para o que realmente importa. A jornada da alma gêmea é, antes de tudo, um convite à autodescoberta. Quando você se depara com a intensidade dessa conexão, percebe que não é apenas sobre o outro, mas sobre o que ela desperta em você. O reencontro espiritual serve como um espelho, refletindo suas forças, mas também suas fragilidades. É nesse reflexo que nasce o processo de cura interior, trazendo à tona partes suas que precisam de atenção e transformação. O amor próprio é o alicerce dessa caminhada. Sem ele, qualquer união se torna instável, pois a validação externa passa a ser buscada de forma desesperada. Quantas vezes você já esperou que o outro confirmasse o seu valor? Essa dependência cria relações frágeis e desequilibradas. Quando você pratica a autoaceitação, abraçando suas qualidades e também suas falhas, abre espaço para uma união verdadeira, baseada em autenticidade e presença. Esse processo exige coragem para enfrentar sombras que estavam escondidas. Pode ser difícil encarar medos, traumas ou inseguranças, mas é justamente aí que ocorre a libertação. É como limpar uma casa. Enquanto você não abre as janelas, a poeira continua acumulada. A cura interior pede ação consciente, seja através da meditação, da escrita terapêutica, ou até de um simples hábito de refletir sobre suas escolhas. A autoconfiança surge como resultado desse mergulho. Quando você reconhece quem é e aceita sua essência, cria uma nova vibração. Essa transformação interior muda sua frequência energética e passa a atrair experiências alinhadas com o seu crescimento pessoal. Em vez de depender do outro para se sentir completo, você se torna um farol energético que irradia magnetismo espiritual. Esse brilho interior é o que prepara o terreno para a união equilibrada. Por fim, a redescoberta da essência é o ponto de virada. Ao se libertar das máscaras impostas pelo medo e pela necessidade de agradar, você encontra sua verdadeira presença autêntica. Essa energia espiritual é irresistível, porque transmite verdade. E quando duas almas se encontram nesse estado, o reencontro espiritual acontece de forma natural, sem esforço. A cura interior, então, deixa de ser apenas um processo individual e se torna o caminho para viver a plenitude da conexão intensa. A energia que você carrega influencia diretamente a forma como sua alma gêmea percebe e sente essa conexão intensa.
Quando sua frequência energética está alinhada ao amor próprio e à autenticidade, o magnetismo espiritual se torna evidente. Pessoas ao seu redor começam a notar essa mudança, mesmo sem explicação lógica. É como se você fosse um farol energético, irradiando luz e atraindo aquilo que vibra na mesma sintonia. Essa transformação interior acontece quando você se permite libertar dos padrões antigos que já não servem mais. Cada pensamento negativo, cada crença limitante ou memória dolorosa funciona como uma âncora. Ao soltá-los, você cria espaço para uma nova vibração. É nesse espaço de liberdade que a energia espiritual se expande, abrindo portas para experiências mais leves, verdadeiras e alinhadas ao seu crescimento pessoal. A presença autêntica é um dos sinais mais claros dessa mudança energética. Quando você não precisa mais provar quem é, sua alma brilha naturalmente. Não se trata de perfeição, mas de integridade. Ser quem você é, sem máscaras. Essa presença toca profundamente quem cruza seu caminho, inclusive sua alma gêmea. É como se sua essência dissesse: estou pronto para viver a união verdadeira. O magnetismo espiritual não depende de aparência, status ou conquistas externas. Ele nasce de dentro, da transformação interior que você cultiva diariamente. Práticas como a meditação, a gratidão e até simples momentos de silêncio fortalecem essa energia. Aos poucos, você percebe que não precisa correr atrás de nada. É sua vibração que atrai. Quanto mais equilibrado você se torna, mais natural é o fluxo da conexão intensa. Por fim, a energia espiritual atua como um ímã silencioso. Ela não grita, não força, apenas flui. Quando sua frequência está limpa e elevada, o reencontro espiritual com sua alma gêmea acontece como consequência. O que antes parecia distante se aproxima com leveza, porque não há mais resistência. É nesse estado que relações equilibradas florescem, trazendo paz e intensidade ao mesmo tempo. Muitas vezes, a espera pela alma gêmea é vista como um castigo, como se o universo estivesse atrasando de propósito aquilo que o coração mais deseja. Mas, na verdade, o tempo funciona como um grande aliado. Ele cria o espaço necessário para que você amadureça, cure feridas antigas e se prepare para viver uma união verdadeira. Cada silêncio, cada intervalo, carrega uma função essencial na jornada espiritual. A paciência é uma virtude rara nos dias de hoje, onde tudo parece urgente e imediato. Porém, quando falamos de reencontro espiritual, não existe atalho. A impaciência silenciosa só gera frustração e aumenta a ansiedade, criando ainda mais barreiras internas. É nesse ponto que o tempo se revela como um professor. Ele ensina a confiar, a soltar o controle e a perceber que a verdadeira transformação interior acontece no ritmo certo. Enxergar o tempo como preparação é uma mudança de perspectiva poderosa. Em vez de se angustiar com a ausência, você pode usar esse período para investir no seu crescimento pessoal. Ler livros inspiradores, praticar meditação, escrever sobre seus sentimentos ou até desenvolver novos talentos são formas de transformar a espera em um processo ativo de autodescoberta. Dessa forma, o vazio da distância se transforma em solo fértil para a sua evolução. O ponto de virada surge quando você percebe que não está apenas esperando alguém chegar, mas se preparando para receber. Esse preparo não é externo, mas interno. Trata-se de fortalecer sua autoconfiança, expandir sua energia espiritual e cultivar sua presença autêntica. Quando você muda sua vibração, o tempo deixa de ser inimigo e passa a ser parte do processo que sustenta o reencontro espiritual. Por fim, compreender o tempo como aliado traz leveza à caminhada. Você deixa de viver na ansiedade do quando e passa a valorizar o agora. Cada dia se torna uma oportunidade de se alinhar ainda mais com sua essência, tornando-se a sua melhor versão. E é justamente nesse estado de plenitude que a união verdadeira floresce, porque você estará pronto para recebê-la sem pressa, sem medo e sem resistência. A entrega é um dos passos mais difíceis na jornada espiritual das almas gêmeas, porque envolve soltar o controle. O coração quer segurar com força, definir como e quando a união deve acontecer,
Mas esse desejo só cria resistência. O amor verdadeiro não nasce da insistência, mas da liberdade. Quando você solta, a energia flui com naturalidade e o laço invisível se fortalece de forma espontânea. Confiar na intuição é parte essencial desse processo. A mente sempre buscará provas concretas, mas a alma fala em silêncio. É aquela voz sutil que diz para esperar, respirar fundo e acreditar. Ouvir a própria intuição é como seguir uma bússola interior. Ela pode não mostrar o caminho inteiro, mas aponta a direção certa. E quando você confia nesse guia, a ansiedade perde força e dá lugar à serenidade. A entrega não significa passividade, mas confiança ativa. Significa agir com autenticidade, cultivar o amor próprio e ao mesmo tempo aceitar que não controla o tempo do outro. É como plantar uma semente. Você rega, cuida, confia no processo da natureza, mas não arranca a terra todos os dias para ver se já brotou. Relações equilibradas precisam dessa confiança paciente para florescer de forma saudável. A verdadeira transformação interior acontece justamente nesse espaço entre o desejo e a entrega. Você continua nutrindo a energia espiritual com práticas diárias, mas deixa que o universo cuide da sincronicidade. Essa atitude cria uma nova vibração, onde a presença autêntica fala mais alto do que a ansiedade. E é nesse estado que o magnetismo espiritual se intensifica, atraindo sua alma gêmea sem esforço. No fim, a união acontece quando você entende que não é preciso correr atrás do amor, mas permitir que ele chegue no tempo certo. A confiança abre portas que o medo fecha, e a entrega remove as barreiras invisíveis criadas pela dúvida constante. O reencontro espiritual se manifesta quando duas almas estão alinhadas em liberdade, prontas para viver o amor verdadeiro de forma leve e equilibrada. Agora que percorremos cada parte dessa jornada, talvez você perceba que a união com sua alma gêmea nunca foi apenas sobre encontrar o outro, mas sobre se encontrar primeiro. Cada barreira interna, cada silêncio e até a impaciência silenciosa foram mestres disfarçados, ensinando você a cultivar amor próprio, autoconfiança e presença autêntica. O reencontro espiritual começa dentro de você, no instante em que decide se libertar das amarras do passado. É importante lembrar que o amor verdadeiro não exige pressa nem controle. Ele floresce na liberdade, no respeito ao tempo e na confiança na sua intuição. Quando você solta a necessidade de validar sua existência no olhar do outro, descobre que já possui tudo o que precisa para viver relações equilibradas. Essa transformação interior gera uma nova vibração, capaz de atrair o que é genuíno. Talvez a espera ainda doa, e isso é natural, mas enxergue o tempo não como um inimigo, e sim como um aliado que prepara você para viver a plenitude dessa conexão intensa. Use esse período para investir no seu crescimento pessoal, aprofundar seu autoconhecimento e fortalecer sua energia espiritual. Cada passo dado em direção à sua melhor versão aproxima você da união verdadeira. Então, eu te convido a refletir. Você tem apenas esperado por sua alma gêmea ou tem se preparado para ela? Está vivendo em sintonia com sua essência ou ainda se prende às dúvidas e medos que o impedem de avançar? Essas perguntas não têm respostas externas. Estão dentro de você, esperando para serem ouvidas. Se essa mensagem tocou seu coração, dê o próximo passo. Inscreva-se no canal, ative as notificações e compartilhe este conteúdo.